Olá pessoal, aqui é a Érica, Viva Suíça com vocês. A gente já fez tantos vídeos contando tantas coisas sobre trabalho e estudos aqui na Suíça, mas eu nunca expliquei para vocês o porquê que eu vim aqui para a Suíça. Então no vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho para vocês da história de como foi a minha chegada aqui e como foi todo esse processo de mudança entre o Brasil e a Suíça. Primeira coisa que é importante precisar, né, nesse processo todo, é que eu nunca pensei em morar na Suíça, nunca passou pela minha cabeça mudar para a Suíça e nem mesmo visitar a Suíça, para ser bem honesta. Eu sempre tive vontade de morar fora, principalmente em países talvez de língua inglesa, tanto é que no ano de 2008, não tenho certeza, eu passei um mês em Londres estudando inglês, então eu sempre tive vontade de ter uma experiência no exterior, mas não necessariamente num país que não falasse inglês. E uma outra coisa também que é importante precisar, eu não tinha, né, um passaporte europeu, então o processo seria um pouco mais complicado, a não ser que eu viesse realmente como turista. Eu vim parar aqui na Suíça, pessoal, por amor. O Eric está ali, então ele sabe que foi por causa dele. Isso é uma história para um outro vídeo que eu conto para vocês numa outra oportunidade, porque vai dar muitos minutos aí para contar a nossa história toda. Mas no ano de 2010, eu vim aqui então para encontrar com o Eric. Eu vim visitar uma prima do meu pai que mora no interior do cantão do Vaud, fica mais ou menos no meio do nada, numa fazenda perdida perto de Lausanne, mais ou menos uns 40 minutos de Lausanne. E eu vim com uma amiga. Nós ficamos aqui 10 dias, então o Eric que ficou sendo o nosso guia, entre aspas, então a gente ficou junto, etc. E aí eu voltei pro Brasil, querendo encontrar uma solução para eu poder vir para cá, mas não vir definitivamente, porque a gente ainda estava se conhecendo e tal, então eu queria passar um tempo aqui pra gente ver o que essa história ia dar. E era muito complicado, porque todas as pesquisas que eu fazia, como não tenho passaporte europeu, ficava tudo muito caro na realidade. Eu na época estava trabalhando como professora de inglês numa escola de língua em Mogi das Cruzes, e eu tinha um salário normal, mas eu não estava pensando em mudar para outro país, então eu não tinha economias, eu tinha o meu carro só na época e mais nada. E na Suíça tudo era muito caro, comecei a ver valores de cursos de língua, etc, e era tudo muito caro. E foi aí que eu vi que na França eu poderia vir como fille au pair, que é au pair, muitas brasileiras fazem isso até nos Estados Unidos, que é uma espécie de programa de babá, que você cuida da criança e a família te dá a moradia e paga o curso de língua para você. E na França é possível fazer isso legalmente até a idade de 30 anos. E foi aí que eu pensei, bom, é a minha oportunidade, eu vou tentar fazer isso. E aí começou todo o processo de procura. Para ser au pair na França não é igual nos Estados Unidos, que no Brasil a gente tem agências que preparam tudo bonitinho, que você já vai com um curso que você faz lá. Não, é um site, tem vários sites, você se inscreve. É até um pouco, diria, perigoso, né? Assim, você tem que realmente encontrar uma família que você tem muita confiança na negociação. E aí, uma vez que você encontra a família, eu encontrei então uma família que eu tive muita sorte, que era do lado de Genebra, porque era essa a intenção. Eu estava procurando na região que fosse bem perto da Suíça, e era 30 minutos de Genebra. Então começou as nossas conversas, as negociações, e finalmente nós assinamos o contrato, e aí eles deram um pedido ao visto, né, que é um visto especial de estudante de au pair, e no dia 31 de dezembro, eu lembro até estava tendo a São Silvestre em São Paulo, de 2010, eu peguei o meu visto e estava pronto então para embarcar em janeiro de 2011. Então em janeiro eu pedi a conta do meu trabalho, né, em dezembro, na verdade até, eu saí do meu trabalho, tinha terminado minha pós-graduação em língua inglesa em Mogi e parti rumo à França, divisa com a Suíça, para ficar mais perto do Eric. E assim foi durante um ano, esse vai e volta entre Suíça e França. Então eu ficava na casa com as crianças durante o dia, estudava francês durante a noite, e os finais de semana eu saía de lá na sexta-feira e ia para Lausanne ficar com o Eric até o domingo, quando eu voltava. E assim a gente ficou mais ou menos um ano. E nesse meio tempo também eu comecei a procurar algumas possibilidades para ter
coisas no meu currículo. Eu achei uma oportunidade em Genebra, que era para ser professora voluntária numa escola de língua, que é uma escola um pouco mais acessível, mais baratinha para imigrantes e tal. E era uma vez por semana, eu dava aula lá à noite como voluntária, então isso eu consegui colocar uma experiência no meu currículo, e comecei também a pesquisar outras maneiras de ficar aqui, como o nosso relacionamento estava dando certo, de ficar aqui legalmente depois que o meu programa de au pair terminasse. Então eu vi que talvez eu poderia tentar a universidade. Na época eu não tinha muitas informações a respeito disso, né, de pré-requisitos, e é verdade que é tudo um pouco complicado, às vezes, quando você não conhece o sistema. E aí eu me inscrevi no mestrado, que infelizmente eu não consegui, porque eu não tenho um bacharelado. Eu tinha feito um tecnólogo no Brasil e depois eu tinha feito uma pós-graduação, que aqui na Suíça não conta muito, não é um sistema de crédito, enfim, conta no meu currículo, mas não conta na vida acadêmica, né? Não é um bacharelado. Então isso foi negado, e se eu tivesse que fazer um bacharelado, eu teria que fazer aquele exame super difícil que eles pedem, e aí o meu mundo caiu e eu não sabia o que fazer, e aí foi o momento de realmente tomar decisões mais sérias. Então nisso eu já tinha saído da família, eu estava morando com o Eric, foi mais ou menos um período entre janeiro de 2012 a março de 2012, e eu não queria ficar aqui na Suíça ilegalmente, porque eu tinha minha vida no Brasil, eu tinha meu emprego, apesar de ter pedido a conta, mas eu sabia que eu podia voltar para o Brasil e voltar a ser professora, enfim. E eu tentei ficar como estudante e não deu certo, nós já estávamos morando juntos, então nós decidimos nos casar, porque era a coisa mais sensata a fazer. A gente estava morando junto, a gente se dá bem, e não fazia sentido eu voltar para o Brasil, e foi aí que a gente então tomou essa decisão super importante. Mas é claro que nós decidimos então fazer um casamento só no civil, não fazer nada demais, né, até porque eu nunca pensei em fazer isso. E aí começou todo o processo, então, de preparação do casamento, que eu tenho que fazer do Brasil. Como eu não tenho visto, né, eu não tinha passaporte europeu e nem nada, eu não poderia fazer todo o processo aqui na Suíça. Então eu tive que ir para o Brasil, isso foi em abril, fim de abril de 2012, eu teria que dar entrada nos papéis no consulado em São Paulo, e então esperar de 2 a 4 meses para eles enviarem toda a papelada para a Suíça, convocarem o Eric para uma entrevista, onde eles fazem todas essas perguntas para ter certeza que não é um casamento arranjado, e para saber se ele me conhece e tudo mais. E aí então eles mandam a resposta para São Paulo, e São Paulo então emite o visto, dizendo que eu posso ir para a Suíça para me casar. Então foi isso que aconteceu no início dessa história. Embarco para o Brasil em abril, fim de abril de 2012, e chegando lá, 2 semanas, na verdade, chegando lá, minha mãe já disse: Érica, pai tá no hospital, tá internado. Meu pai já tava doente há um tempo, apesar de estar indo bem, né, mas ele já tava doente há uns 3 anos, e para minha surpresa, 2 semanas depois que eu cheguei para preparar o meu casamento, o meu pai faleceu. E não vou entrar em detalhes aqui, é claro, né, gente, mas foi um choque, foi uma coisa que, apesar, né, de ter sido todo um processo, eu não estava esperando ir para o Brasil e para um motivo tão feliz, né, para preparar o meu casamento, e na verdade acontecer isso na minha família. O Eric não conseguiu conhecer o meu pai, ele chegou no Brasil acho que um mês depois, né, então foi tudo muito complicado, e aí minha cabeça deu uma reviravolta, né, porque até então eu tinha certeza do que eu queria, eu tinha certeza que era o que eu queria ficar com o Eric. Claro, isso nunca mudou, mas eu via minha mãe, né, eu via minha família, e aí você fica naquelas, nossa, e agora o que eu faço? Eu fiquei até torcendo, de uma certa maneira, pro meu visto demorar um pouquinho mais para sair, para eu poder ficar com a minha mãe, ajudar um pouco mais, né, e dar uma força nesse período tão difícil. E a minha família me dando a força e dizendo: não, Érica, você tem que seguir sua vida, você tem que seguir sua vida. Depois de um mês, o Eric então chegou no Brasil para conhecer todo mundo, para conhecer os meus amigos, a minha família. Todo mundo ficou muito feliz, apesar, né, do que tinha acontecido. E o meu visto saiu em 2 meses, assim, travado, 2 meses. A gente tava achando que talvez fosse demorar, né, 3, 4 meses, e não. Foi certinho 2 meses, então a gente tinha meio que programado a minha passagem e a passagem do Eric de volta ao mesmo tempo, né, e se eu tivesse que mudar, eu mudaria.
Então, nós acabamos então voltando na data planejada, porque eu tinha então que voltar para a Suíça para dar entrada no meu casamento civil, porque esse visto de casamento, ele é limitado, né? Ele não é um visto de anos e anos, então eu tinha que realmente voltar e fazer o que eu tinha planejado. Então isso foi no final de junho de 2012. Então voltei para a Suíça. Começou então toda a preparação do casamento, não no quesito festa nem nada do tipo, mas papelada, né? Ir na prefeitura, ter mais uma entrevista, enfim, mas tudo correu bem, a gente não teve problema nenhum. Eu me casei em Sion, num lugar que é super bonito, até uma sala que é bem conhecida aqui, porque ela é bem antiga, tem umas pinturas especiais no teto. Foi um casamento só no civil, mas claro que a gente tinha alguns amigos, né? A família do Eric estava presente. A minha família, infelizmente, não estava presente por conta do que tinha acontecido com meu pai, então era um período muito complicado, então eles não vieram. Mas, para minha surpresa, o Eric me surpreendeu no dia do casamento, chegando com o computador ligado, com o Skype ligado, com a minha irmã, minha mãe, meu irmão, tudo com cara de sono morto, assim, porque o casamento acho que deve ter sido, eu não lembro se foi umas 10 da manhã, Eric, algo do gênero. Então, assim, no Brasil devia ser, sei lá, 5 da manhã, sabe? Ou 6 da manhã, então eles acordaram para assistir o meu casamento no civil em francês, que eles não entenderam nada, mas mesmo assim, ao vivo, pelo Skype. Foi um momento de muita emoção e eu fiquei muito feliz de ter esse pedacinho ali da minha família, mesmo que à distância, né, mas fazendo parte do nosso casamento. E foi isso, gente. Aí depois do casamento que eu me estabeleci, né, então a gente ficou morando em Lausanne desde então, apesar de estar sempre aqui no Valais. E aí começou a minha saga, né, a procura de emprego, se estabelecer, melhorar a língua, encontrar o meu lugar. Isso eu posso explicar para vocês também num outro vídeo, como foi o início da minha vida profissional aqui, tudo que eu fiz para tentar fazer contato, para tentar conhecer pessoas, como que eu consegui meu primeiro emprego na escola. Então isso vai ficar para um outro vídeo, mas toda essa história que eu contei para vocês é para mostrar que, assim, claro, né, o meu objetivo era um objetivo muito preciso. Eu vim aqui por causa de uma pessoa, né, que eu estava apaixonada, que eu acabei me casando, mas independente do seu objetivo de vir para um país estrangeiro, pesquise bem, porque às vezes sempre tem uma solução, né? Eu sei que, por exemplo, tem muitas pessoas no Brasil que gostariam de vir estudar inglês em algum lugar e às vezes não tem condição porque os valores são muito caros, mas tem muita gente que consegue ir para a Irlanda justamente, porque lá você tem um visto de estudante que você pode trabalhar ao mesmo tempo, enfim. Então sempre pesquisem, não desistam assim de cara, né? Porque às vezes a gente sempre encontra um caminho, mesmo que ele seja um pouquinho mais longo. E vocês, assim, vocês têm alguma história para quem está assistindo esse vídeo e se mudou, que saiu do Brasil? Como que foi a história de vocês? Como foi a saída? Foi por causa de emprego? Foi por causa da universidade? Foi por causa de amor também, como no meu caso? Então conta aqui pra gente nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo grande. Viva a Suíça com vocês. Até a próxima.